Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 dos fundos mais consolidados e perenes da bolsa. Alguns, inclusive, pagam um dividendo de mais de 12,5% e outros com valor patrimonial de 0,82%, um desconto de quase 20% sobre a cota. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar. Antes de mais nada, para você que está acompanhando aqui o canal do Seu Dividendo, eu preciso te convidar para participar do nosso projeto de aulas semanais, toda terça-feira às 19 horas. Eu estou sempre trazendo um conteúdo muito aprofundado com vocês, trazendo a técnica e o fundamento do investimento para a prática do dia a dia. Sempre se baseando em estratégias que funcionam há décadas e que a gente já aplica na prática, para ajudar a investir mais de 3 bilhões de reais dos nossos clientes de consultoria e gestão aqui do Fundo do Valor. Tudo isso sem te vender absolutamente nada no final. Para você participar, se inscreve aqui no projeto de lives semanais, vai estar com o link aqui embaixo do vídeo. Boa, beleza? Vamos para o fundo imobiliário número 1, o KNCR11, Kinea Índice de Preços. Esse que é um fundo que tem 90% ali do seu patrimônio investido em CRIs, fundo focado em papel. E desses CRIs, a gente vai ver 90% da carteira atrelada ao indexador CDI. E aí desse indexador, se a gente for olhar para a rentabilidade média da carteira, a gente vai ver algo como CDI mais 2,36. Se lembrar que já é isento de imposto de renda para pessoa física isso aqui. E aí, observando o relatório do fundo, a gente percebe que o gestor fez uma distribuição um pouco maior do que o lucro do próprio fundo. Basta aí comparando mês a mês o resultado por cota e o resultado distribuído na forma de dividendos. Ou seja, eles vêm usando um pouco do caixa do fundo para manter os dividendos constantes nos últimos meses. E é por isso que hoje ele tem ali apenas, entre mil aspas, 8 centavos por cota de reserva. E o KNCR que recentemente fez uma nova emissão de cotas, onde captou ali mais ou menos 2 bilhões de reais em uma nova emissão para fazer compra de novos ativos. No último relatório eles comentaram que já aplicaram mais 190 milhões desse patrimônio em 3 CRIs diferentes, com a rentabilidade média de CDI mais 1,86. E aí, beleza, vamos dar uma olhada no histórico de dividendos num gráfico de barras desse fundo, que a gente consegue entender um pouco melhor o que aconteceu. E como ele é atrelado ao CDI, a gente vê exatamente uma curva de ascensão muito similar ao da Selic, que voltou a subir aqui no país. Como a Selic segue subindo, a expectativa é que os dividendos desse fundo aqui sigam subindo nos próximos meses. O fato é que nos últimos 12 meses o dividend yield foi de pouco mais de 11,8%. E o resultado da cota nos últimos 12 meses foi uma queda de 1,13%. Agora, quando a gente coloca os dividendos na conta, o que a gente vê, na verdade, é uma alta de 9% nesse fundo. Agora, por que eu estou citando esse fundo aqui? Primeiro porque ele não tem alavancagem elevada, ele é um dos mais consolidados do mercado, ele tem a estabilidade de preços e de dividendos nos últimos anos, e apesar de não ser levado em consideração na estratégia, o preço por valor patrimonial desse fundo está abaixo de 1, está em 0,98. Por último, o valor de mercado do KNCR está em 7,8 bilhões de reais, sendo o maior fundo imobiliário em valor de mercado do Brasil hoje, e é por isso que ele é um dos mais consolidados e perenes. E viver o mercado de fundos imobiliários no Brasil nesse momento está sendo enxergar um monte de polarização, com muitos investidores inclusive desacreditando do ativo. Eu trouxe aqui vários comentários que mostram um pouco dessa realidade para vocês. 1000 vezes melhor ações do que fundos imobiliários por longo prazo. Esses são investidores principalmente machucados com a rentabilidade média dos últimos anos no IFIX. Afinal de contas, em 5 anos, o IFIX está basicamente no 0 a 0. Agora, Felipe, então será que não seria melhor investir nesse tempo, esse mesmo dinheiro lá na renda fixa, que está pagando uma rentabilidade muito mais alta, IPCA mais 7,6, CDI em quase 14? Ou será que é justamente nesse momento que existem oportunidades ainda mais pontuais nos fundos imobiliários? Já que vários deles têm uma rentabilidade altíssima dentro da carteira, como alguns que eu vou te mostrar nesse vídeo, de taxa média de IPCA mais 10,24%, isso já isento de imposto de renda, e alguns outros com desconto muito considerável na cota de 0,82, quase 20% de desconto do valor justo, que parecem ser condições diferenciadas justamente por causa desse mercado atual de fundo. O grande problema que fica nisso tudo é um investidor que não sabe a hora exata de comprar e de vender ativos. Não saber se a sua carteira cabe mais fundos imobiliários ou investimentos em dólar nesse momento que o dólar deu uma caída, ou até mesmo mais renda fixa para essa hora. Se você está preocupado com isso, não tem clareza o suficiente para saber qual ativo comprar e qual vender, então eu preciso te convidar para uma sessão de análise de carteira gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. A gente vai analisar o teu contexto individual, conectar isso com os teus objetivos de longo prazo nos investimentos e encontrar um plano estratégico de como é que você pode investir melhor a partir de hoje. Essa reunião ela é 100% gratuita, então você não tem absolutamente nada a perder. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de alguém que trabalha com isso há anos, todos os dias. Para participar, é só fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela para você ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para o segundo fundo imobiliário muito consolidado e muito perene no mercado. Esse aqui que é um fundo de papel também com uma alocação de 105% do seu próprio patrimônio. Ele tem uma pequena alavancagem ali em cima do seu PL. Em termos de indexadores, ele é o oposto do KNCR. Esse aqui tem 97% da sua alocação atrelada ao índice de inflação medido pelo IPCA. E é esse aqui que tem uma taxa média da carteira de IPCA mais 10,2% ao ano. Isso aqui mostra que mesmo o próprio carrego do fundo, ou seja, você passar muito tempo recebendo essa taxa de remuneração, só em termos do que vai gerar de dividendos ao longo do tempo já é muito positivo. Atualmente ele está com uma posição mais confortável de caixa do que o primeiro fundo citado nesse vídeo, e os dividendos variaram de forma diferente
diferente, já que o indexador é o IPCA. A gente vê claramente esses dividendos variando de acordo com a medida de inflação do país. O fato é que nos últimos 12 meses a distribuição de dividendos ficou em 12,65%. Olhando para a cotação, a gente vê uma queda de quase 12% no último ano. Quando a gente coloca dividendos na conta, essa queda ameniza para 2%. Por que eu estou citando esse fundo aqui? Ele não tem uma alavancagem tão elevada, ele tem estabilidade nos preços e nos dividendos comparado ao resto do mercado. Não é critério de decisão, mas ele também está com PVP abaixo de 1 em 0,93 e o valor de mercado desse fundo atualmente está na casa de 6,8 bilhões de reais, tornando ele um dos mais consolidados e perenes do mercado. Tô falando aqui do Kinea Índice de Preços Canip 11. E aí você pode perguntar, Tá, Felipe, mas como é que funciona essa estratégia de selecionar esses fundos que estão sendo falados no vídeo aqui hoje? afinal de contas, não basta chegar na lista de fundos. Eu sei que muita gente vai digitar os fundos aqui nos comentários e nem vai ouvir o que eu tô falando aqui agora. Mas o fato é que só 3 fundos imobiliários não formam uma boa carteira de investimento. Na estratégia Fundos Imobiliários Classe A, a gente seleciona os 15 mais consolidados e perenes, se baseando em alguns filtros que a gente passa do mercado, como os filtros de volatilidade e de dívida dos fundos. A gente tira também da amostra os fundos mais arrojados, que são os fundos de desenvolvimento. A gente tira também da amostra fundos que fazem parte de um setor ainda mais arriscado. E por fim, a gente procura os fundos mais consolidados em termos de valor de mercado, que conseguiram fazer emissões cada vez mais bem-sucedidas e vem se provando ao longo do tempo no mercado. Assim, você consegue aproveitar o melhor dos mundos nos fundos imobiliários. A renda passiva mensal isenta de imposto de renda, com um pouco mais de segurança, todos os meses. Inclusive, se você quiser conhecer 7 dos fundos imobiliários mais consolidados e perenes nesse mês que você está assistindo esse vídeo, e como a estratégia funciona, foi criada de forma detalhada, aí eu te convido a baixar um e-book que eu mesmo escrevi contando tudo isso. Tá aqui em cima no link ou na descrição do vídeo também. Dito isso, bora pro fundo imobiliário número 3. Esse aqui que é um fundo de tijolo, segmento de shoppings. E em termos de alocação, praticamente 80% do fundo está focado ali nos imóveis e 15% ainda está em caixa. Em termos do posicionamento desses imóveis espalhados pelo Brasil, a gente vê praticamente 75% no Sudeste, uma outra parte do Nordeste e um restante ali no Norte e no Sul. São 25 shoppings diferentes no portfólio dele. Aqui eu mostro alguns exemplos, como o Shopping Cidade Jardim, o Shopping Cidade São Paulo e o Shops Jardim. Olhando mais para alguns números de fundamentos desse fundo, a gente vai perceber que a vacância do fundo vem caindo gradativamente dos últimos 12 meses para cá, e a inadimplência também foi um número que melhorou quando a gente compara um ano contra o outro. Em termos de histórico de dividendos, a gente vê claramente a retomada do segmento de shoppings pós-pandemia, onde o aluguel desses fundos veio aumentando gradativamente, chegando ali no seu pico recente dos últimos 5 anos, em 2024. O fato é que nos últimos 12 meses, o dividendo desse fundo ficou em 11,39%. Olhando para o resultado da cota, nos últimos 12 meses, a queda foi de mais de 17%, e quando a gente coloca os dividendos na conta, a queda ameniza para 9%. Estou citando esse fundo aqui porque ele não tem alavancagem elevada, ele tem estabilidade de preços e de dividendos. O preço por valor patrimonial dele, apesar de não ser um critério, está em 0,82 e o seu valor de mercado está em 5 bilhões de reais. Eu estou falando aqui do XP Malls, o XPML11. Dito isso, se você quiser ver um vídeo detalhado onde a gente analisou a carteira de investimentos do Raul Sardinha, para saber se ele está investindo bem, se a gente faria igual, então você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.